Você já escutou o riso de quem deveria te amar, ecoando na sua própria casa, enquanto te humilha? Já sentiu o gosto amargo de perceber que criou monstros ao invés de filhos? E se eu te dissesse que a mulher, que todos subestimaram durante décadas, se tornou a pessoa mais poderosa da sala onde foi humilhada? Você acreditaria? Meu nome é Lúcia Maria dos Santos Silva. Tenho 84 anos e nasci aqui em Recife, no bairro de Casa Amarela, onde meu pai me ensinou que o trabalho honesto constrói impérios, mas o respeito se conquista dia a dia. Durante mais de 25 anos, meus 3 filhos, José Francisco, Carlos Eduardo e Antônio Miguel, acreditaram que eu era apenas uma viúva pobre, que vivia de uma pensão miserável e da caridade forçada deles. Eles riam das minhas opiniões sobre negócios. Me tratavam como um estorvo que deviam suportar por obrigação cristã. Planejavam me internar num asilo para se livrarem de mim para sempre. O que esses homens que saíram das minhas entranhas não sabiam é que eu era a dona da construtora onde trabalhavam, a fundadora do império empresarial que os sustentava. Esta é a história de como um jantar em família se transformou no tribunal onde julguei meus próprios filhos. É a história de uma mãe que fingiu ser pobre durante décadas para proteger os filhos da corrupção do dinheiro fácil, só para descobrir que eles nasceram corruptos de coração. Era março de 2023, um sábado sufocante desses que Recife insiste em ter mesmo no outono. Eu havia preparado sarapatel, o mesmo que fazia desde que eram pequenos, com sangue fresco do mercado de São José e temperos moídos na mão no pilão que herdei da minha avó. A mesa estava posta com a toalha de renda que minha mãe me deu de casamento há 45 anos. As taças de cristal da Boêmia que uso só em ocasiões especiais, porque aquela noite era especial de verdade. Meus 3 filhos tinham conseguido promoções na mesma empresa. Que orgulho! Que mãe não ficaria radiante? José Francisco chegou primeiro, sempre pontual quando se trata de comida grátis. Aos 42 anos, meu filho mais velho havia desenvolvido aquela barriga de executivo bem-sucedido e o ar de superioridade que vem junto. Mãe, se superou hoje, hein? Até parece que está sobrando dinheiro, disse examinando a mesa como se fosse um auditor revisando gastos excessivos. A primeira punhalada. Eu sorri como sempre fazia, engolindo o veneno com mel. Carlos Eduardo e Antônio Miguel chegaram depois com suas famílias a reboque. As noras, Fernanda, Patrícia e Regina, me cumprimentaram com aqueles beijinhos falsos de novela. Os netos adolescentes mal levantaram os olhos dos celulares, mas tudo bem. A família é assim, pensei ingenuamente. O importante é estar juntos. Durante o jantar, contaram sobre as promoções. José Francisco agora era gerente regional. Carlos Eduardo assumiria a controladoria. Antônio Miguel entraria na equipe jurídica principal. Todos na construtora Nordeste Imperial. Todos subindo na vida como degraus de uma pirâmide que eu mesma havia construído tijolo por tijolo. Eu escutava orgulhosa, fazendo as perguntas certas, demonstrando interesse genuíno nos seus sucessos. E que projetos vocês vão tocar? Os novos empreendimentos em Boa Viagem? Me conte sobre suas equipes. São pessoas preparadas? Perguntas que uma mãe amorosa faria. Perguntas que uma empresária experiente já conhecia as respostas antes mesmo de formular. Foi quando terminaram de comer que o inferno começou a arder na minha própria mesa. José Francisco se levantou, pegou a taça de vinho tinto, um Cabernet Sauvignon caro que eu havia comprado especialmente para a ocasião na melhor adega do Recife, e disse com um sorriso cruel, um brinde pela nossa mãe, que finalmente admitiu que não é nada na vida. O silêncio durou menos de um segundo antes da explosão de risadas. Carlos Eduardo se inclinou para a frente, gargalhando como hiena faminta. É verdade, depois de anos fingindo que entendia de negócios, completou Antônio Miguel, limpando as lágrimas de tanto rir. Pelo menos agora, ela não dá mais palpite em coisa que não sabe. As noras riram junto como o coro grego da tragédia que se desenrolava na minha sala de jantar. Os netos sorriram com aquela crueldade casual da adolescência que ainda não compreende o peso das palavras. Minha própria mesa, na minha própria casa, transformada num tribunal romano, onde eu era a cristã prestes a ser devorada pelos leões. Lembram quando ela tentou dar opinião sobre a compra do apartamento do José Francisco? Disse Fernanda, minha nora mais velha, com aquela voz docinha que usava quando queria ferir, fingindo inocência, como se soubesse alguma coisa de imóveis, ou quando quis opinar sobre investimentos, acrescentou Carlos Eduardo. Mãe, com todo respeito, a senhora mal sabe o que é poupança.
eu permaneci sentada com o garfo suspenso no ar, um pedaço de sarapatel espetado que já não conseguia engolir. Meu estômago havia se transformado numa pedra fria e pesada. As lágrimas queriam brotar, mas uma dignidade férrea construída ao longo de 8 décadas as conteve. José Francisco continuou seu discurso humilhante, cada palavra uma adaga envenenada. É melhor a senhora aceitar que tem limitações. Pessoas como a senhora deveriam se contentar com o mínimo e parar de sonhar grande. Aquela frase exata que escutei aos 7 anos, quando a professora Conceição me disse na frente da turma toda que menina pobre como eu não deveria sonhar grande, que era melhor aprender a fazer bolo e conseguir um bom marido. A mesma frase que me motivou a construir tudo o que construí, que me deu forças para estudar à noite enquanto trabalhava de dia, que me impulsionou a criar um império quando todos achavam impossível. E agora, 77 anos depois, meu próprio filho, a criatura que carreguei 9 meses no ventre e amamentei por 2 anos, me jogava isso na cara como um tapa moral. Só queremos que seja realista, mãe, disse Antônio Miguel, fingindo bondade paternal. Que aceite sua condição e pare de se meter onde não é chamada. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim, uma transformação tão profunda quanto a metamorfose de uma borboleta, só que ao contrário. A máscara de mãe submissa começou a se despedaçar porque eles não sabiam, não faziam a menor ideia de quem realmente estava sentada na cabeceira daquela mesa. Se esta história tocou seu coração e você quer saber como uma mãe humilhada se tornou a mulher mais poderosa do Brasil, não esqueça de se inscrever neste canal, dar like neste vídeo e comentar esta frase: eu também mereço ser respeitada. Sua história pode inspirar outra mulher que hoje está sendo subestimada. Nos vemos no próximo bloco, onde você descobrirá a verdade que mudou tudo. Engoli o pedaço de sarapatel que estava na boca, bebi um gole de vinho e sorri com a doçura mais falsa que consegui fabricar. Vocês têm razão, disse com voz de cordeiro que escondia presas de lobo. Uma mulher da minha idade deve conhecer seu lugar. Eles aplaudiram, literalmente aplaudiram minha humilhação como se fosse um espetáculo de circo barato. E foi nesse momento preciso que a verdadeira Lúcia despertou do letargo de 25 anos, fingindo ser menos do que era. Para entender a magnitude do que aconteceu naquela mesa, você precisa conhecer a vida dupla que eu levava desde a morte do meu marido Severino dos Santos em 2000. Uma vida tão perfeitamente construída, tão meticulosamente planejada, que nem meus próprios filhos suspeitavam que a viúva que mendigava ajuda para a conta de luz era a mesma mulher que dirigia reuniões nas torres corporativas mais altas do Recife. Para eles, eu era simplesmente Lúcia Maria, viúva de 84 anos que morava numa casa modesta em Casa Amarela. Dirigia um Gol 2018 usado que havia comprado numa concessionária de seminovos e vivia da pensão do meu marido, mais uma aposentadoria de professora primária que mal dava para o básico. Era uma mulher que comprava roupa na feira de sábado, fazia compra no Extra procurando as promoções e sempre pedia uma ajudinha quando a conta da luz ou do telefone vinham mais altas que o esperado. Ai, meu filho, você pode me ajudar com uns trocadinhos? Este mês tudo aumentou demais. Essa Lúcia usava chinelo de dedo dentro de casa, assistia a dona do pedaço todas as tardes religiosamente e guardava moedinhas de 5 e 10 centavos num pote de Nescau vazio para as emergências. Reclamava do preço da gasolina toda vez que precisava sair, pechinchava com os vendedores ambulantes por R$5 de diferença e falava desses preços absurdos sempre que saíamos para comer fora, o que era raro porque não sobrava dinheiro para luxos. Durante 25 anos aperfeiçoei essa atuação até transformá-la numa obra-prima do teatro familiar. Era tão perfeita minha interpretação que eu mesma às vezes esquecia que era mentira, que a verdadeira Lúcia guardava segredos que teriam deixado meus filhos de boca aberta. Porque a verdadeira Lúcia Maria dos Santos Silva era uma pessoa completamente diferente. Uma mulher que usava ternos de Marta Medeiros e Alexandre Hertkovich, dirigia uma Hilux SW4 blindada último modelo e comandava reuniões de conselho em escritórios panorâmicos de Boa Viagem no Recife e da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Uma mulher que havia começado com um único terreno de 500 metros quadrados herdado do meu pai nos anos 80 e
e havia construído um império imobiliário que hoje se estendia por 5 estados do Nordeste e valia mais de 120 milhões de reais. Um império que incluía shopping centers, condomínios residenciais, prédios comerciais e até um hotel boutique em Porto de Galinhas. Quando Severino morreu em 2001 de infarto fulminante, enquanto revisávamos as plantas do nosso terceiro empreendimento imobiliário, tive uma decisão que mudaria o rumo das nossas vidas para sempre. Podia revelar nossa riqueza real aos meus filhos, porque Severino sempre soube de tudo, sempre foi meu sócio silencioso e meu cúmplice na construção do império, ou podia protegê-los da corrupção que o dinheiro fácil traz às famílias. Escolhi protegê-los com a ingenuidade de quem acredita que o amor pode controlar tudo. Achei que era a decisão sábia de uma mãe amorosa. Que piada amarga se tornou essa decisão. Que erro monumental cometi pensando que podia salvá-los da própria natureza. Durante a semana eu era a CEO da LM Incorporações, a empresa que havia fundado em 1987 com as iniciais do meu nome. Analisava projetos multimilionários que incluíam a construção de bairros inteiros. Assinava contratos que afetavam o destino de centenas de famílias, tomava decisões executivas que movimentavam a economia de 3 estados nordestinos. No meu escritório principal do edifício empresarial Boa Viagem, rodeada de assistentes, arquitetos, engenheiros e advogados, eu era a doutora Silva, a mulher que havia revolucionado o mercado imobiliário pernambucano com empreendimentos inovadores que combinavam moradia, comércio e lazer em espaços únicos. Nos fins de semana voltava para minha casinha em Casa Amarela e fingia dificuldade para entender a conta do celular. Ai, meu filho, você pode dar uma olhada nisso para mim? Não entendo essas coisas modernas de smartphone. Por que cobram tanto se eu quase não uso? Eles adoravam me explicar o mais básico do mundo moderno. Se sentiam importantes, superiores, indispensáveis na minha vida. José Francisco, principalmente, sempre teve esse ar professoral condescendente que agora me dava náuseas lembrar. Mãe, olhe, é assim que funciona o cartão de crédito. A senhora digita a senha aqui e pronto. Não é tão complicado. Mãe, deixe eu cuidar de revisar seu extrato. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas complicadas. Eu deixava eles acreditarem que eram meus salvadores financeiros. Durante 25 anos deixei que acreditassem que eram os inteligentes da família, os que haviam herdado o cérebro para negócios do pai, enquanto eu era apenas uma decoração familiar, bem intencionada, mas limitada em capacidade mental para entender o mundo corporativo moderno. O apartamento de 2 quartos em Casa Amarela era completamente real. Eu morava lá genuinamente entre um monte de roupa comprada na feira, móveis simples, comprados nas Casas Bahia à prestação, e uma televisão de 32 polegadas que havia sido meu grande luxo de Natal 3 anos atrás. Mas a 5 quadras daquela casa humilde, num edifício residencial de luxo que eu mesma havia projetado e construído, mantinham cobertura de 300 metros quadrados em nome da empresa, onde guardava minha verdadeira identidade e minha vida autêntica. Um closet de 2 cômodos completos com roupas de grife organizadas por estação, obras de arte originais de Romero Brito e Beatriz Milhazes penduradas nas paredes, uma biblioteca pessoal com mais de 3. 000 volumes que incluíam primeiras edições de Clarice Lispector e Graciliano Ramos, e uma adega climatizada com 500 garrafas de vinhos que custavam mais que o salário anual dos meus filhos. Se você também já teve que fingir ser menos do que é para proteger alguém que ama, comente aqui embaixo. Eu também me sacrifiquei em silêncio, porque às vezes o amor mal compreendido nos transforma em vítimas de quem mais queremos proteger. Era lá, nessa cobertura secreta, onde recebia toda quinta-feira o Dr. Henrique Raul Mendonça, meu advogado pessoal e o único confidente que conhecia a verdade completa da minha vida dupla. Um homem íntegro de 65 anos que há 20 anos insistia com a paciência de um santo que eu deveria contar a verdade aos meus filhos. Doutora Silva me dizia toda vez que revisávamos os demonstrativos financeiros do império: essa farsa vai trazer problemas cedo ou tarde.
Seus filhos têm o direito de saber quem realmente é a mãe deles. Essa mentira está ficando insustentável. Eu sempre me recusava com a teimosia de quem acredita que está salvando almas do purgatório. Dr. Henrique, o senhor não entende a situação familiar. Quero que meus filhos construam seus próprios caminhos, que tenham mérito genuíno. Se descobrirem que sou rica, vão se acomodar como parasitas, vão se tornar vagabundos que vivem de herança, como se não tivessem se tornado parasitas emocionais mesmo assim, me sugando a dignidade gota a gota durante décadas. Durante todos esses anos, vi meus filhos crescerem acreditando que eu era um estorvo inevitável nas suas vidas bem-sucedidas, que tinham que me aturar por obrigação cristã e tradição familiar, me ajudar financeiramente por caridade de bons filhos católicos. Sempre com esse ar de mártires modernos, como se sustentar a mamãe pobrezinha fosse um fardo terrível que carregavam com resignação heróica e sacrifício pessoal. José Francisco se formou magna cum laude em administração de empresas na Universidade Federal de Pernambuco. Durante a faculdade, trabalhou meio período num escritório de contabilidade para ajudar a família com os gastos, sem saber que eu pagava todas as mensalidades através de uma bolsa fictícia da Fundação Beneficente São José, que eu mesma havia criado e financiava. Conseguiu estágios em 3 empresas mediocres da cidade, onde aprendeu o básico do ramo imobiliário. 2 anos depois de formado, casualmente, magicamente, a construtora Nordeste Imperial, uma das minhas subsidiárias principais e a joia da coroa do meu império empresarial, tinha uma vaga perfeita para um administrador júnior com exatamente o perfil dele. O licenciado Roberto Maldonado, gerente de recursos humanos da construtora e homem da minha absoluta confiança, que conhecia minha identidade, mas mantinha segredo por lealdade profissional, contratou José Francisco baseado puramente no seu currículo impressionante e no seu excelente desempenho nas 5 entrevistas que fizeram. José Francisco nunca soube nem suspeitou jamais que sua sorte profissional tinha nome completo: Lúcia Maria dos Santos Silva, sua mãe, a mulher que ele considerava um fardo econômico e uma senhora sem educação para negócios. Carlos Eduardo e Antônio Miguel seguiram o mesmo caminho predestinado que eu havia traçado para eles nas sombras. Ciências Contábeis e Direito Empresarial, respectivamente, ambos formados na Universidade Católica de Pernambuco, com notas excelentes e reconhecimentos acadêmicos pagos com bolsas de excelência de fundações misteriosas que jamais conseguiram rastrear. Ambos foram, felizmente, absorvidos pela mesma empresa que havia contratado o irmão mais velho, em cargos que pareciam desenhados especificamente para suas habilidades e ambições profissionais. Que coincidência cósmica maravilhosa! Não é incrível como o universo conspira para ajudar os talentosos? Eu os observava crescer profissionalmente através de relatórios mensais detalhados que minha assistente pessoal, Helena Cristina Vargas, me preparava religiosamente. Conhecia cada movimento deles na empresa, cada projeto que tocavam, cada sucesso e cada erro que cometiam nas suas carreiras corporativas. Me sentia orgulhosa como leoa quando recebiam elogios dos supervisores por trabalho bem feito, preocupada como galinha quando cometiam erros de principiante, frustrada como empresária quando via oportunidades perdidas pela inexperiência deles, mas nunca, jamais podia demonstrar que conhecia os detalhes íntimos das vidas profissionais deles. Quando chegavam em casa nos domingos para o almoço familiar obrigatório, falando dos projetos com aquela prepotência natural de homens jovens que se acham milionários self-made, eu fingia não entender nada do que diziam, como se o mundo corporativo fosse um idioma extraterrestre para meu cérebro de dona de casa aposentada. Que interessante, meu filho! Você é tão inteligente para essas coisas modernas. Me explica de novo como funciona isso dos contratos de construção. Dizia com aquela voz de vovó ignorante, mas orgulhosa, que havia aperfeiçoado durante décadas. Mãe, é muito complicado para explicar. Me respondia José Francisco com paciência fingida. São coisas técnicas de engenharia e finanças que precisam de anos de estudo para entender. Eles comiam na minha mão como pintinhos famintos por reconhecimento materno. O que mais me doía na alma, o que mais me partia o coração em pedaços, é que realmente tinham se tornado profissionais competentes e talentosos por méritos próprios. José Francisco havia desenvolvido um instinto comercial natural que tinha herdado direto dos meus genes empresariais.
Carlos Eduardo era meticuloso com números e análises financeiras, exatamente como o pai Severino. Antônio Miguel compreendia contratos legais complexos com uma facilidade impressionante que me lembrava do meu próprio pai. Não precisavam realmente da minha proteção invisível para prosperar no mundo corporativo, mas eu continuava os protegendo obsessivamente mesmo assim, como uma galinha super protetora que não permite que os frangos adultos aprendam a voar sozinhos. Até aquela maldita noite de março de 2023, quando descobri a verdade mais dolorosa que uma mãe pode descobrir, que para meus próprios filhos eu não era uma matriarca que merecia amor e respeito. Era só uma velha patética e chata que eles toleravam por obrigação social, conveniência familiar e a esperança secreta de uma herança futura. Pessoas como a senhora deveriam se contentar com o mínimo e parar de sonhar grande. A mesma frase exata que me construiu como mulher empresarial agora havia voltado do meu passado para tentar me destruir. Só que desta vez, quem a pronunciou não foi uma professora preconceituosa de escola rural pobre, mas meu próprio sangue. 3 homens adultos que mamaram nos meus peitos durante anos e agora me cuspiam no rosto com desprezo filial. Se você também viveu a traição de quem mais ama, comente. Meu coração também foi quebrado pela minha família. Sua dor não está sozinha. E compartilhar sua história pode curar feridas que você achava incuráveis. 3 dias depois do jantar do inferno, eu ainda fingia que tudo estava perfeito no nosso paraíso familiar. Liguei para cada um dos meus filhos para agradecer pela linda noite de celebração e parabenizá-los mais uma vez pelas promoções merecidas. Foram educados, mas frios como gelo polar. Me dei conta agora, com a clareza cruel da revelação, que eles sempre foram assim comigo. Obrigada por ter vindo ontem, José Francisco. Adorei saber todos os detalhes do seu novo cargo de gerente regional. De nada, mãe. Foi muito bom. A senhora fez um sarapatel delicioso como sempre. Educado, distante, mecânico como robô programado, como se falasse com uma vizinha prestativa que havia lhe feito um favor menor. Sem alma, sem carinho genuíno, sem aquela centelha especial que deveria existir entre uma mãe que deu a vida e o filho que criou com amor durante 18 anos. Na quarta-feira seguinte, José Francisco me ligou, com aquela voz falsamente preocupada que usava quando precisava de algo ou quando planejava me manipular emocionalmente. Mãe, tem uns minutinhos livres? Queria conversar com a senhora sobre uma coisa importante para seu bem-estar. Meu coração de mãe ingênua deu um pulo esperançoso. Talvez eu tivesse exagerado na minha interpretação traumática dos fatos. Talvez meu filho mais velho quisesse se desculpar pelo tom cruel das piadas. Explicar que tinha se deixado levar pelo clima festivo do álcool e das risadas familiares. Claro, meu filhinho querido, quer vir aqui em casa? Te faço um cafezinho com tapioca como você gostava quando era criança. Na verdade, mãe, seria melhor a senhora vir na minha casa. Carlos Eduardo e Antônio Miguel também vão estar. É sobre bem. É uma conversa séria sobre seu futuro e seu bem-estar. Sobre meu futuro. Que palavras tão curiosas e inquietantes para usar quando se planeja destronar a rainha do próprio reino. Cheguei ao condomínio fechado Alphaville, Pernambuco, onde José Francisco havia comprado uma casa de 4 quartos, avaliada em 2,5 milhões, com seu próprio esforço e anos de trabalho duro. Dirigindo o meu humilde Gol e usando uma blusa floral simples da C&A, que havia comprado especificamente para manter meu personagem perfeito, de viúva humilde e sem recursos. Estavam todos reunidos na sala principal, com expressões teatralmente sérias que tentavam disfarçar como preocupação amorosa, mas que eu, com meus 84 anos de experiência, lendo rostos humanos e medindo intenções ocultas, reconheci imediatamente como o semblante calculista de urubus famintos que se preparam para devorar carniça fresca. Sente aqui, mãe, disse Antônio Miguel, apontando o sofá de couro italiano ao lado dele. Queremos conversar sobre algumas possibilidades reais para melhorar significativamente sua qualidade de vida. José Francisco pegou uma pasta grossa da mesa de centro de mármore. Dentro havia panfletos coloridos e impressões de computador, todos cuidadosamente organizados, todos de casas de repouso e asilos para idosos. Meu sangue congelou nas veias. Mãe, não é nada definitivo ainda, começou José Francisco, com aquele tom condescendente que eu conhecia bem demais. Mas a gente tem pensado que
Talvez a senhora esteja sozinha demais naquela casa tão grande. Não é seguro para uma pessoa da sua idade. É exatamente, concordou Carlos Eduardo com falsa preocupação filial. A senhora já tem 84 anos e depois de tantos anos de viuvez, morar sozinha não é saudável nem recomendável. Já fazem 23 anos desde a morte do papai, Carlinhos. O interrompi suavemente. Exato, mãe. Muito tempo sozinha? Isso não é bom para a saúde mental de uma pessoa idosa. Antônio Miguel se inclinou para frente, adotando seu melhor tom profissional de advogado convincente que havia aprendido na universidade. Olhe esses lugares que visitamos, mãe. Tem atividades especiais para pessoas da sua idade, companhia constante, assistência médica 24 horas. São lugares muito bonitos e seguros. Peguei um dos panfletos com mãos que tentava manter firmes. Casa de Repouso São Judas Tadeu, um lar digno para a terceira idade. No verso, uma tabela detalhada de preços mensais. R$ 3.500 por mês, o mais barato de toda a pilha que haviam selecionado para mim. Já fomos visitar vários lugares pessoalmente, disse José Francisco com orgulho de filho responsável. Esse é muito bom. Simples, mas limpo e organizado. Está dentro do que conseguimos colaborar financeiramente entre os três. Dentro do que conseguiam colaborar. R$ 3.500 mensais divididos entre 3 filhos bem-sucedidos davam exatamente R$ 1.166 cada um. O preço de um jantar para 2 num restaurante bom. Esse era o valor que davam para manter dignamente a mulher que lhes deu a vida. E o que aconteceria com minha casa? Perguntei, tentando soar como a anciã confusa que eles esperavam. Os 3 se entreolharam com aqueles olhares cúmplices que me partiram a alma. José Francisco pigarreou desconfortavelmente. Bom, a verdade é que aquela casa é grande demais para uma pessoa só. E o bairro Casa Amarela está complicado com tanta violência moderna. A gente podia vender, acrescentou Carlos Eduardo rapidamente, como se a ideia tivesse acabado de ocorrer espontaneamente. Usar esse dinheiro para pagar vários anos do asilo adiantado para a senhora ter tranquilidade financeira e que sobre um dinheirinho para seus gostos pessoais. E o resto do dinheiro da venda? Perguntei com a inocência de quem não entende as implicações. Silêncio constrangedor, olhares esquivos, a verdade flutuando no ar como gás tóxico. Mãe, não é pelo dinheiro, disse Antônio Miguel mentindo descaradamente. É que a gente tem famílias próprias agora, filhos para educar, casas para pagar. A herança do papai ajudaria muito a garantir o futuro dos seus netos. A herança do papai, uma casa modesta avaliada em R$ 800 mil que Severino havia comprado nos anos 90, cuidadosamente escolhida para parecer uma propriedade de classe média. Eles nem sonhavam que estava quitada completamente há décadas, ou que existiam outras 28 propriedades distribuídas estrategicamente por todo o Nordeste. Se você já sentiu alguma vez que sua própria família te vê só como um obstáculo, comente. Eu também fui traído por quem mais amei, porque a dor da traição familiar é a mais profunda que existe. E quando seria essa mudança para o asilo? Perguntei, tentando manter minha voz serena, enquanto por dentro se desatava uma tempestade de fúria e desolação. A gente tem pensado que talvez para o final deste mês, sugeriu José Francisco, com a naturalidade de quem planeja umas férias. Já agendei uma visita guiada no São Judas Tadeu para segunda-feira que vem. Quer ir junto conhecer as instalações? Para o final do mês, 2 semanas escassas para destruir minha vida tal como a conhecia. Posso pensar um pouquinho? Murmurei com a voz quebrada de quem acabou de receber uma sentença de morte. Claro, mãe, não tem pressa nenhuma, mentiu José Francisco descaradamente. Só queremos o melhor para a senhora. Seu conforto e segurança são nossa prioridade principal. Voltei para casa em Casa Amarela, envolvida num silêncio absoluto que me pesava como lápide sobre o peito. Nem liguei o rádio do carro. Precisava processar em solidão o que acabara de descobrir sobre a verdadeira natureza dos meus filhos. Não estavam apenas me humilhando por diversão cruel nos jantares familiares. Estavam ativamente planejando se livrar de mim, como se eu fosse um móvel velho e inútil que ocupa espaço desnecessário nas suas vidas bem-sucedidas. Naquela noite, liguei para o Dr. Henrique Raul Mendonça do meu telefone pessoal. Doutor, é a Lúcia? O senhor pode vir urgentemente na minha casa? A verdadeira, não a de fachada.
Doutora Silva, aconteceu algo grave. Aconteceu que o senhor estava certo há 15 anos. Essa farsa vai trazer problemas terríveis. O que seus filhos fizeram? Querem me internar num asilo de R$3.500 por mês e vender minha casa para ficarem com a herança. Silêncio mortal do outro lado da linha. Já estou indo para aí imediatamente. O Dr. Mendonça chegou 1 hora depois, me encontrando na cobertura de Boa Viagem com uma garrafa de vinho francês Bordeaux aberta e uma expressão no meu rosto que ele jamais havia visto em 20 anos de amizade profissional. Me conte tudo desde o começo, disse ele, se servindo uma taça com mãos trêmulas. Contei detalhadamente sobre o jantar do inferno, sobre as risadas cruéis que ecoavam na minha alma, sobre a reunião de planejamento familiar, sobre os panfletos do asilo e o prazo ultimato de 2 semanas, sobre a forma despiedosa com que falaram da minha herança, como se eu já estivesse morta e enterrada. Estão agindo como se eu fosse um estorvo administrativo que precisam administrar da forma mais barata e conveniente possível. Terminei com a voz quebrada pela indignação. Querem me enfiar numa casa de repouso miserável, onde vão me visitar uma vez por mês por obrigação social e seguir com suas vidas prósperas como se eu nunca tivesse existido. O Dr. Mendonça tomou um longo gole de vinho enquanto processava a informação. E agora, doutor? Agora vou mostrar para eles exatamente quem é Lúcia Maria dos Santos Silva e do que é feita uma mulher que construiu um império do nada. Doutora, pense muito cuidadosamente. Uma coisa é revelar a verdade. Outra, muito diferente, é buscar vingança. O senhor acha que estou pensando em vingança? Sorri pela primeira vez em 3 dias com uma frieza que me surpreendeu. Não, doutor. Estou pensando em justiça. Há uma diferença abissal. Qual? Justiça é dar às pessoas exatamente o que merecem, baseado nas suas ações e decisões. Naquela noite, pela primeira vez em 25 anos, fingindo ser a mãe pobre e dependente, não consegui dormir pensando nos meus filhos. Mas desta vez, não era a preocupação maternal que me mantinha acordada até o amanhecer. Era planejamento estratégico puro e duro. A partir da quinta-feira seguinte, me transformei numa pessoa que meus filhos jamais poderiam imaginar que existisse, uma investigadora profissional e implacável da minha própria família disfuncional. Durante 1/4 de século, fingi ser burra e ignorante. Agora ia usar toda a minha inteligência empresarial, toda a minha experiência em recursos humanos e toda a minha rede de contatos corporativos para dissecar suas vidas profissionais e pessoais até o último detalhe. Liguei para o Dr. Mendonça na sexta de manhã. Preciso de todos os relatórios de desempenho da construtora Nordeste Imperial dos últimos 8 meses. Avaliações, presença, pontualidade, gastos corporativos, uso de recursos, tudo que conseguir sem levantar suspeitas internas. Doutora Silva, isso não me parece boa ideia. Pode ser interpretado como espionagem corporativa. Doutor, o senhor é meu sócio há 15 anos e jamais pedi nada antiético ou ilegal. Só quero saber se meus filhos são os funcionários exemplares que pensam que são. Silêncio constrangido. Mando por e-mail criptografado em 2 horas. Enquanto esperava os relatórios confidenciais, comecei minha própria investigação doméstica amadora. Durante anos, José Francisco havia deixado objetos pessoais na minha casa quando vinha às visitas familiares obrigatórias. Carregador de celular, óculos de sol Ray-Ban, até o notebook corporativo algumas vezes quando precisava trabalhar em casa, nos fins de semana. Nunca suspeitou que eu sabia usar computadores desde os anos 80, quando tive que aprender sistemas empresariais para tocar meu negócio crescente. Na gaveta do meu quarto, o verdadeiro na cobertura, encontrei um carregador de iPhone que ele havia esquecido 2 meses atrás, durante um jantar familiar. O celular ainda estava com ele, obviamente, mas eu tinha outros planos mais sofisticados. No sábado à tarde, liguei para José Francisco, fingindo minha voz mais indefesa. Meu filhinho, você pode vir aqui rapidinho? Estou com um probleminha na torneira da cozinha e não consigo falar com nenhum encanador. Ai, mãe, justamente hoje queria assistir o jogo com os amigos. Por favor, é só uma olhadinha. Deve ser coisa simples para alguém inteligente como você. Chegou meia hora depois, com o senho franzido e cara de aborrecimento mal disfarçado.
enquanto ele fingia entender, de encanamento consertando uma torneira que não tinha problema algum, oferecia hospitalidade como a mãe prestativa que supostamente era. Quer carregar seu celular enquanto está aqui, meu filho? Sei que esqueceu o carregador esses dias e deve estar com a bateria baixa. Ah, verdade. Obrigado, mãe. Está em 5% de bateria. Perfeito. Enquanto José Francisco se concentrava em fingir expertise em encanamento que não possuía, instalei discretamente um aplicativo de rastreamento familiar no telefone dele. O tipo de software que pais responsáveis usam para monitorar filhos adolescentes problemáticos. A ironia era absolutamente deliciosa. Se alguma vez você teve que virar detetive da própria família, comente. Eu também tive que investigar quem achava que conhecia, porque às vezes as pessoas mais próximas são as mais desconhecidas. Pronto, mãe. Era só questão de apertar a torneira com mais força. Essas torneiras velhas afrouxam com o tempo. Ai, que inteligente você é, meu filhinho. Eu jamais teria sabido sem sua ajuda. José Francisco sorriu com aquela superioridade condescendente que agora me dava náuseas físicas lembrar. De nada, mãe. Para isso que serve ter filhos homens, não é? No domingo chegaram os e-mails do Dr. Mendonça. Abri os arquivos confidenciais no meu escritório executivo da casa, com 2 telas de computador de 27 polegadas e impressora laser profissional. Equipamentos tecnológicos que a Lúcia pobrezinha jamais poderia se dar ao luxo ou saberia usar. O que descobri me deixou fascinada pela audácia e decepcionada pela mediocridade moral dos meus próprios filhos. José Francisco, o gerente regional exemplar que se gabava da sua ética de trabalho superior, tinha 31% de faltas injustificadas nos últimos 8 meses, chegadas depois das 10h30, registradas 22 vezes em 2 meses. Saídas antes das 16 horas documentadas em pelo menos 18 ocasiões diferentes. Para alguém que deveria cumprir horário integral das 8 horas às 18 horas, seu desempenho real era francamente impressionante pelo descaramento. Carlos Eduardo, o contador meticuloso e responsável que se dava de especialista em finanças familiares, havia usado o cartão corporativo 58 vezes para gastos pessoais questionáveis, almoços de R$80 em restaurantes perto de casa, gasolina em postos convenientes para seus trajetos domésticos, até compras em farmácias e supermercados, tudo classificado criativamente como gastos de representação ou uso corporativo autorizado. Antônio Miguel, o advogado sério e profissional que se apresentava como workaholic dedicado, mantinha reuniões particulares constantes durante o horário comercial. Segundo os registros administrativos, só nos últimos 2 meses havia documentado 19 reuniões externas que duravam entre 2 e 5 horas cada uma. O problema era que não existia registro algum de clientes, objetivos empresariais ou resultados dessas misteriosas reuniões prolongadas. Mais interessante ainda, os 3 irmãos tinham um desempenho profissional significativamente abaixo da média dos seus colegas do mesmo nível. Não eram funcionários terríveis, mas definitivamente não eram os talentos excepcionais que eles mesmos acreditavam ser. Durante a semana seguinte, testei o aplicativo de rastreamento que havia instalado no celular do José Francisco. Funcionava perfeitamente como um espião digital invisível. Meu filho mais velho realmente chegava entre 9h45 e 10h30 na empresa todo dia. Saía para almoços que duravam regularmente 2h30 e, frequentemente, resolvia assuntos externos, que na verdade eram visitas à academia Smart Fit, idas ao shopping Rio Mar, ou encontros suspeitos num apartamento em Boa Viagem. Sim, também descobri sobre a aventura extraconjugal dele. 3 endereços diferentes visitados com regularidade suspeita nos últimos 4 meses. Sempre nos mesmos dias da semana. Sempre nos horários em que deveria estar trabalhando produtivamente. Na quarta-feira, liguei para Carlos Eduardo com voz de mãe confusa. Meu filhinho, como funciona exatamente isso do cartão da empresa? Outro dia você comentou que deram um para gastos de trabalho. Ah, é para gastos relacionados ao trabalho, mãe. Reuniões de negócios, gasolina para visitas a clientes, almoços corporativos, essas coisas normais. Nada demais. E controlam muito o que você gasta. Sempre que esteja relacionado diretamente ao trabalho, não tem problema. Os chefes são compreensivos. Relacionado ao trabalho, como a compra de remédio para diabetes na farmácia da sua rua, imagino. Ou como os R$350 gastos em brinquedos do Homem-Aranha no shopping Guararapes para o filho caçula. Na quinta foi a vez de interrogar sutilmente Antônio Miguel.
Meu filhinho, você sempre correndo de um lado para outro. Esses clientes novos devem dar muito trabalho jurídico. É, mãe, é bem pesado o ritmo, mas gosto de atender pessoalmente cada cliente, reunião por reunião, para construir relacionamentos sólidos de confiança. Relacionamentos sólidos é uma forma muito criativa de descrever os encontros, especialmente considerando que as reuniões sempre aconteciam no mesmo consultório médico, onde sua esposa Regina recebia tratamento de fisioterapia para uma lesão nas costas. 5 meses de reuniões de negócios no mesmo lugar. Que cliente tão dedicado e que advogado tão comprometido com atendimento personalizado. Na sexta-feira, o Dr. Mendonça veio jantar na cobertura. Tinha uma expressão profundamente preocupada no seu rosto habitualmente sereno. Doutora Silva, consegui toda a informação que me pediu, mas estou sinceramente preocupado. Tem certeza absoluta de que quer continuar com essa investigação? Doutor, na segunda-feira me levam para conhecer o asilo onde planejam me trancar. Como sabe disso? José Francisco ligou hoje no escritório confirmando detalhes. Agendou a visita para as 14h em ponto. Disse que era melhor resolver esse assunto logo para todos ficarem tranquilos. Todos tranquilos. Que forma elegante de dizer que queriam se livrar do estorvo o mais rápido possível. O Dr. Mendonça suspirou profundamente. E qual é exatamente seu plano de ação? Ainda estou refinando os detalhes finais, mas já sei o suficiente para ter certeza de que meus queridos filhos não são os funcionários exemplares que fingem ser para mim. Vai demiti-los da empresa? Demitir seria simples e previsível demais, não acha? Qualquer chefe comum faria isso sem pensar 2 vezes. Sorri com uma frieza que me surpreendeu. Mas eu não sou qualquer chefe, doutor. Sou a mãe deles. E as mães sabem exatamente como educar filhos que se comportaram mal. Se você também descobriu que as pessoas em quem mais confiava estavam mentindo, comente. Eu também descobri mentiras onde achava que havia amor, porque a verdade sempre vem à tona, não importa quanto tempo demore. Durante o fim de semana, decidi ampliar minha investigação pessoal com a dedicação de um detetive particular profissional. Se ia executar meu plano à perfeição, precisava entender completamente como meus filhos realmente me enxergavam, não só durante confrontos diretos, mas na intimidade das conversas cotidianas. No sábado de manhã, liguei para Fernanda, minha nora mais velha, esposa do José Francisco. Filhinha, você tem uns minutinhos para me ajudar? Estou completamente perdida com umas contas que chegaram e não entendo nada. Claro, dona Lúcia. Chego em 1 horinha. Fernanda chegou pontualmente com aquele sorriso artificial perfeitamente ensaiado que eu conhecia bem, mas agora prestava atenção microscópica a cada detalhe do comportamento dela. A forma calculada com que olhava ao redor da minha casa modesta, como se fosse uma avaliadora de imóveis, analisando uma propriedade para leilão. Como suspirava discretamente quando eu fazia perguntas aparentemente bobas sobre a conta do telefone. Dona Lúcia, já pensou em simplificar todas essas coisas? Hoje em dia existe débito automático. A senhora nem precisa se preocupar em pagar. Ai, mas eu sou muito velhinha para essas coisas modernas, não é, filhinha? Não é questão de idade, é questão de bem, de se adaptar aos tempos modernos. Durante 2 horas completas, ela me ajudou pacientemente com minhas contas domésticas, sempre com aquele tom condescendente de quem está fazendo caridade cristã com uma anciã limitada mentalmente. Mas o que realmente me partiu a alma foi quando tocou o celular dela. Oi, amor. Estou na casa da sua mãe. Essas contas que ela não consegue resolver sozinha. Aham. Não demoro muito. Ela é meio complicadinha para essas coisas, mas é rapidinho. Em 1 hora no máximo estou em casa. Complicadinha. Que palavra interessante para descrever uma mulher que administra um império de 120 milhões de reais. Quando desligou, perguntei com inocência fingida. Era o José Francisco? Era sim. Ele está em casa cuidando das crianças. Que bom que a gente se ajuda assim no casamento. A família é tudo, não é, dona Lúcia? Claro que é, filhinha. Sempre podem contar comigo. Depois que ela foi embora, fiquei refletindo sobre aquele tom paternalista. Ela é meio complicadinha, como se eu fosse uma criança com deficiência mental que precisava de supervisão constante. No domingo, usei uma estratégia diferente para obter informações. Liguei para Carlos Eduardo fingindo me sentir doente. Meu filhinho, você podia vir aqui um pouquinho? Estou me sentindo estranha, meio tonta e fraca. Mãe, é grave? Quer que eu leve a senhora para o hospital agora mesmo? Não, acho que é só a pressão, mas estava sozinha e me preocupei um pouco. Chegou em 15 minutos, genuinamente alarmado e preocupado. Por um momento fugaz,
Senti uma pontada de culpa maternal. Talvez eu estivesse exagerando a situação. Talvez ainda houvesse salvação para nosso relacionamento familiar. Até ele atender uma ligação na minha cozinha achando que eu estava no banheiro. Oi, meu amor. Não, não é nada grave. É minha mãe com uma das crises típicas dela de atenção. Você já sabe como ela é sempre, inventando probleminha pra gente vir correndo. Não demoro nada, é só fazer presença aqui uns minutinhos e fingir que estou preocupado com a saúde dela. Crises típicas de atenção, inventando probleminha, fingir preocupação. Quando voltou para a sala, estava sorrindo carinhosamente como o filho devoto perfeito. Como está se sentindo agora, mãe? Ai, muito melhor, meu filho. Deve ter sido só um susto. A senhora precisa se cuidar mais. Comer direito, tomar os remédios, não se preocupar com bobagens desnecessárias. Bobagens como as contas que ele mesmo me ajudava a entender, fingindo paciência angelical de Santo Marte. Carlos Eduardo, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Claro, mãe, o que quiser. Você me considera um peso grande nas vidas de vocês? Ele pareceu genuinamente surpreso pela pergunta direta. Mãe, como pode pensar uma coisa dessas? Jamais. Não sei, às vezes tenho a impressão de que incomodo demais com minhas coisas. A senhora nunca incomoda. Só queremos cuidar bem da senhora. É nossa obrigação sagrada. Obrigação. Não amor filial, não carinho genuíno, não gratidão. Obrigação sagrada. E sobre aquela conversa da quarta-feira sobre o asilo? Mãe, só estávamos pensando no seu máximo bem-estar. Não é nada forçado nem definitivo. Mas vocês acham sinceramente que seria melhor? Pausa longa e calculista. Bom, seria uma forma da senhora ter mais companhia constante, pessoas da sua idade, atividades apropriadas para sua condição. E a gente visitaria religiosamente todos os fins de semana. Mentira descarada. Eu sabia perfeitamente que era mentira porque conhecia meus filhos melhor que ninguém. José Francisco mal vinha na minha casa uma vez por mês, mesmo morando a apenas 20 minutos de distância. A perspectiva de dirigir até um asilo nos arredores da cidade para visitar a mamãe complicadinha durante uma hora obrigatória, talvez no Natal, se não tivessem compromissos mais importantes. Naquela noite, liguei discretamente para uma funcionária da construtora Nordeste Imperial, não para a empresa principal, mas para uma terceirizada que cuidava do serviço de limpeza. Era uma forma inteligente de obter informação interna, sem despertar suspeitas corporativas. Boa noite, sou Lúcia, mãe do José Francisco Santos que trabalha aí. Ele esqueceu umas chaves importantes hoje e não consigo falar com ele. Sabe se ainda está no escritório? Ah, dona Lúcia, que coincidência. Estava limpando o escritório dele agora há pouco. Mas seu José Francisco saiu cedinho hoje, umas 15 horas numa sexta-feira. Praticamente meio período de trabalho. Não comentou onde ia. Não, mas pela pressa que levava devia ser coisa muito importante. Até deixou a mesa toda bagunçada, coisa que ele nunca faz normalmente. Coisa muito importante. Claro, o encontro semanal no apartamento de Boa Viagem. E conhece também meus outros filhos, Carlos Eduardo e Antônio Miguel? Claro que conheço. Que filhos educados e respeitosos a senhora tem. Sempre cumprimentam a gente, perguntam pelas nossas famílias. É mesmo? É sim, senhora. Outro dia o Carlos Eduardo até me deu uma gorjeta generosa para comprar uma coisa gostosa para minha menina. Disse que saía do cartão da empresa, que não fazia diferença nenhuma para ele. Cartão corporativo para dar gorjeta pessoal a funcionários da limpeza. Que generosidade admirável com o dinheiro dos outros. E o Antônio Miguel, como vai no trabalho? Ah, esse é trabalhador mesmo, sempre correndo de reunião em reunião. Praticamente todo dia tem compromissos externos importantes. A senhora deve ter muito orgulho deles. Tenho sim. Sempre foram muito dedicados ao trabalho. Na segunda de manhã me arrumei cuidadosamente como a Lúcia pobrezinha e esperei José Francisco vir me buscar para a visita ao asilo. Chegou pontualmente, dirigindo sua Hilux, que havia comprado com muito esforço pessoal, sem saber que eu havia financiado indiretamente, através de bônus corporativos generosos. Se você já teve que fingir ser menos inteligente do que é para se encaixar, comente. Eu também escondi minha verdadeira capacidade, porque às vezes a sobrevivência emocional exige máscaras que doem usar. Bom dia, mãe. Pronta para conhecer sua nova casa? Nova casa. Como se fosse uma mudança voluntária e empolgante para melhor qualidade de vida. Durante o trajeto de 50 minutos até o asilo São Judas Tadeu, José Francisco falou entusiasmadamente sobre os benefícios maravilhosos do lugar, como se fosse um corretor de imóveis vendendo uma propriedade de luxo.
A senhora vai ver, mãe. É um lugar muito organizado, tem enfermeiras capacitadas 24 horas, as refeições são balanceadas nutricionalmente e o preço, bem, entre Carlos Eduardo, Antônio Miguel e eu, conseguimos cobrir sem problema nenhum. R$ 166 mensais, cada um para fazer a mãe desaparecer para sempre. O preço de 3 jantares num restaurante mediano. O asilo era exatamente o que eu esperava. Um prédio cinza de 2 andares, com cheiro penetrante de desinfetante barato, enfermeiras sobrecarregadas correndo de um lado para outro e idosos abandonados assistindo televisão com o volume alto demais, porque ninguém se incomodava em consertar os aparelhos auditivos deles. A diretora, uma mulher de 55 anos chamada Socorro Mendonça, com sorriso comercial ensaiado, nos recebeu na entrada principal. Dona Lúcia, que prazer conhecê-la finalmente. José Francisco me falou muito sobre a senhora. Espero que coisas boas, respondi timidamente. Claro, me disse que a senhora é uma pessoa muito tranquila e adaptável. Isso é excelente para a convivência em grupo. Aqui no São Judas Tadeu, temos uma rotina muito bem estruturada para residentes como a senhora. Residentes como eu, idosos descartados por famílias que não os aguentam mais. Nos mostrou os quartos minúsculos com 2 camas individuais, um armário metálico compartilhado e uma janela pequena com vista para o estacionamento de um supermercado. A senhora dividiria este quarto com Dona Esperança Ruiz? Ela é bem quietinha, quase não fala com ninguém. São perfeitamente compatíveis. Dona Esperança estava sentada na cama, olhando fixamente a parede pintada de verde hospital. Quanto tempo ela estava ali? Quanto tempo desde que a família dela a havia depositado como um pacote incômodo? E as visitas? Perguntei com voz pequena. Completamente livres nos fins de semana, das 14 horas às 17 horas, bem flexível o horário. 3 horas semanais para ver a mãe que te criou durante 40 anos. Que generosidade familiar transbordante. No refeitório presenciamos a hora do almoço. Idosos sendo alimentados como bebês por auxiliares apressadas, outros comendo sozinhos em silêncio sepulcral. Uma senhora chorava baixinho num canto. Ninguém prestava atenção. Sempre é assim de melancólico? Perguntei à diretora. Ah, Dona Carmen está com saudades da família. É normal no começo, depois se acostuma à nova rotina. Depois se acostuma. Como se resignar-se a morrer em vida fosse um processo natural de adaptação psicológica. José Francisco parecia completamente satisfeito com o que observava. O que achou, mãe? Não é um lugar acolhedor e seguro? Acolhedor como uma prisão de segurança máxima. Durante o caminho de volta, José Francisco perguntou com fingida preocupação. E o que achou honestamente? É diferente do que imaginava. No bom sentido? José Francisco, posso te fazer uma pergunta muito honesta? Claro, mãe. Você realmente acha que mereço terminar meus dias num lugar como aquele? Longo silêncio constrangedor. Ele dirigia olhando fixo para a frente, evitando contato visual. Mãe, não é questão de merecer ou não, é questão pura de praticidade. A senhora não pode ficar sozinha para sempre e a gente não tem a infraestrutura necessária para cuidar adequadamente de uma pessoa idosa. Tenho 84 anos, José Francisco, não 95. Sei perfeitamente, mas é melhor prevenir situações complicadas, não acha? E lá a senhora não vai estar realmente sozinha. Não estaria sozinha, estaria abandonada, rodeada de estranhos na mesma situação, mas tecnicamente não sozinha. Quando chegamos na minha casa, José Francisco beijou meu rosto com aquele beijo protocolar de filho cumpridor. Pense com carinho, mãe. Só queremos genuinamente seu bem-estar. Meu bem-estar? R$ 1.166 mensais para cada um dos filhos que criei com sacrifício durante décadas. Naquela noite, na minha cobertura secreta, abri uma garrafa de vinho Chateau Margaux 2015 e fiz as ligações telefônicas mais importantes da minha carreira empresarial. Era hora de parar de investigar e começar a agir com a precisão de um cirurgião. Na terça de manhã acordei às 5, não porque o despertador tocou, mas porque minha mente estava cristalina pela primeira vez em semanas. Sabia exatamente o que precisava fazer e como executar perfeitamente. Liguei para o Dr. Mendonça às 7h em ponto. Doutor, preciso agendar uma auditoria surpresa integral na construtora Nordeste Imperial. Doutora Silva, tem certeza absoluta dessa decisão? Nunca estive tão certa de nada nos meus 84 anos de vida.
Para quando? Sexta-feira que vem em ponto. E doutor, quero que seja uma surpresa absoluta. Ninguém pode saber que está acontecendo até o momento exato. Isso é bastante irregular procedimentalmente. Doutor, sou proprietária de 78% das ações da empresa matriz. Posso ordenar auditorias quando considerar necessário. Tecnicamente sim, mas não há mais possíveis. É sexta ou sexta. Silêncio tenso do outro lado da linha. Está bem, vou agendar para sexta às 14h. Durante a tarde da terça, me sentei no meu escritório particular e comecei a organizar meticulosamente toda a evidência que havia coletado durante semanas. Não era só sobre as irregularidades profissionais dos meus filhos, embora essas fossem substanciais e graves. Era sobre construir um caso legal perfeitamente sólido e irrefutável, que deixasse claro para qualquer pessoa sensata que eles não mereciam continuar trabalhando na minha empresa. Se você já chegou ao limite da sua paciência com pessoas que abusaram da sua bondade, comente. Eu também disse basta para quem me machucou, porque chega um momento em que a dignidade vale mais que a paz familiar falsa. Faltas injustificadas do José Francisco, 31% em 8 meses. Em qualquer empresa privada séria, isso seria causa automática de demissão imediata por abandono de posto de trabalho. Gastos corporativos irregulares do Carlos Eduardo, R$ 18.347 em 8 meses, classificados incorretamente como gastos de representação empresarial. Isso constituía fraude corporativa em toda regra, punível tanto civil quanto penalmente. Reuniões externas fictícias do Antônio Miguel, 94 horas mensais em média, sem comprovação de atividade profissional real, abandono de posto agravado por falsificação de relatórios. Mas mais importante que os números frios era o padrão de comportamento que revelavam. Meus 3 filhos tinham se acomodado perigosamente porque acreditavam que eram funcionários especiais, trabalhadores privilegiados que podiam se dar ao luxo de trabalhar meio período porque tinham talento natural excepcional. Naquela tarde, decidi fazer um teste final dos níveis de mentira e manipulação deles. Liguei para José Francisco. Meu filhinho, você pode me buscar amanhã para ir ao banco? Preciso resolver umas coisas urgentes da minha poupança. Amanhã não posso, mãe. Tenho uma reunião super importante de manhã cedo. Mentira número 1. Segundo o rastreador GPS, tinha agendado a academia às 10h. Que horas é a reunião? Das 9h ao meio-dia. Bem pesada e complicada. Mentira número 2. Às 14h estaria no apartamento de Boa Viagem. E à tarde? À tarde tenho que fazer várias visitas importantes a clientes em potencial. Mentira número 3. Sua agenda real incluía shopping no Rio Mar e manicure. Liguei para Carlos Eduardo. Meu filhinho, você pode me ajudar com umas contas complicadas amanhã à tarde? Ai, mãe, amanhã está impossível. Tenho que fechar vários relatórios urgentes para entregar na sexta. Interessante. Segundo informações que o Dr. Mendonça me havia passado, Carlos Eduardo havia entregado todos os relatórios pendentes na segunda anterior. É muito trabalho? Muito mesmo. Vou ficar no escritório até tardíssimo resolvendo tudo. Segundo seu cartão corporativo, havia almoçado ontem no shopping com direito à sessão de cinema às 15h. Muito trabalho de escritório. Realmente, Antônio Miguel completou a trilogia de mentiras. Mãe, amanhã não posso ajudá-la. Tenho 3 reuniões consecutivas agendadas com clientes muito importantes. As famosas reuniões com clientes importantes. Muito importantes deviam ser, considerando que sempre aconteciam no consultório onde sua esposa recebia fisioterapia. 3 ligações, 3 mentiras elaboradas, 3 filhos que estavam ocupados demais fingindo trabalhar para ajudar a mãe que os havia criado. Na quinta noite, fiz minha última preparação antes de executar o plano mestre. Liguei para minha assistente pessoal, Helena Cristina Vargas. Helena, é a Lúcia. Preciso que prepare a sala de reuniões principal para amanhã de manhã. Claro, doutora Silva. Alguma reunião especial? A reunião mais especial de toda a minha carreira empresarial. Preciso que prepare 3 cartas de demissão idênticas. Cartas de demissão para quem? Quero que use o papel timbrado oficial, aquele com o brasão dourado da empresa. Quantas cópias de cada carta? 3 cópias de cada uma. E prepare também os contratos de confidencialidade que todo ex-funcionário deve assinar obrigatoriamente.
Posso perguntar quem são os funcionários que vão ser demitidos? Hesitei por um segundo. Por um momento, quase desisti de tudo. Ainda era minha última oportunidade real de resolver as coisas civilizadamente, de conversar com eles como mãe, de explicar a verdade e perdoar os erros deles. Então lembrei vividamente das risadas cruéis durante o jantar, do tom condescendente diário, dos planos secretos para o asilo, dos R$ 1.166 mensais que cada um estava disposto a pagar para se livrar de mim para sempre. José Francisco dos Santos Silva, Carlos Eduardo dos Santos Silva e Antônio Miguel dos Santos Silva. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Doutora, não são seus filhos? São sim, Helena. E amanhã, sexta-feira, vão descobrir finalmente quem realmente é a mãe deles. Tem certeza absoluta dessa decisão? Me levantei da poltrona executiva e caminhei até a janela panorâmica da cobertura. Lá embaixo, a cidade do Recife brilhava com seus 2,5 milhões de habitantes, cada um lutando por um lugar digno sob o sol, por respeito genuíno, por dignidade pessoal. Durante 84 anos eu havia lutado essa batalha e a havia vencido completamente. Havia construído um império próspero, havia criado centenas de empregos diretos, havia transformado positivamente a vida de milhares de famílias. E meus próprios filhos achavam que eu era digna de R$ 1.166 mensais de pensão miserável num asilo de terceira categoria. Estou absolutamente certa, Helena. Nunca estive tão certa de nada em toda a minha vida. A que horas quer que se apresentem? Não quero que se apresentem voluntariamente. Quero que sejam convocados oficialmente como qualquer funcionário que tenha cometido irregularidades graves comprovadas. E se perguntarem especificamente que irregularidades são, diga que isso será discutido detalhadamente na reunião de auditoria. Ao meio-dia de sexta-feira, almocei sozinha na sala executiva da cobertura, repassando mentalmente meu discurso. Não podia haver vacilação emocional, demonstração de fraqueza maternal ou sentimentalismo barato. Esta era uma reunião corporativa formal para lidar com funcionários problemáticos que haviam violado múltiplas políticas empresariais. O fato de serem meus filhos era uma coincidência genética irrelevante. Às 13h30, Helena bateu na porta do meu escritório. Doutora Silva, chegaram os 3. Estão na sala de reuniões esperando. Como parecem? Extremamente nervosos. José Francisco perguntou 5 vezes qual era o problema específico. Respondi que a senhora pessoalmente explicaria tudo. Perfeito. Me dê exatamente 5 minutos e depois os mande entrar. 5 minutos depois, escutei vozes masculinas familiares no corredor. Vozes que havia conhecido desde quando eram agudas e infantis, discutindo quem havia quebrado o vaso da sala ou comido o último pedaço de bolo de aniversário. Agora eram graves e adultas, mas conservavam a mesma ansiedade nervosa de crianças pegas em falta grave. Não pode ser nada realmente sério. Não fizemos nada de errado, dizia Antônio Miguel tentando se convencer. Deve ser rotina administrativa, respondia Carlos Eduardo sem convicção real. Se fosse simples rotina, não seria convocação de emergência numa sexta à tarde, replicou José Francisco com irritação crescente. Isso vai estragar completamente meu fim de semana. Seu fim de semana inteiro, que incluía a visita programada de 2 horas ao apartamento de Boa Viagem. Helena abriu a porta do meu escritório executivo. Doutora Silva, mando eles entrarem? Pode mandar. Respirei fundo. Era o momento definitivo. Em 10 segundos veria as expressões de choque absoluto dos meus filhos quando descobrissem quem realmente comandava seus destinos profissionais. Senhores, podem entrar. Se você já teve que mostrar seu verdadeiro poder para quem te subestimou, comente. Eu também mostrei do que sou feita, porque às vezes a única forma de ganhar respeito é tirar a máscara da humildade. O primeiro som que registrei foi o silêncio mortal, um silêncio tão profundo que consegui ouvir perfeitamente o sistema de ar-condicionado central e o barulho distante do trânsito urbano. José Francisco entrou primeiro, seguido pelos irmãos, todos vestidos impecavelmente com seus melhores ternos corporativos, gravatas perfeitamente ajustadas, sapatos de couro lustrados. A postura inicial era de 3 executivos confiantes entrando numa reunião rotineira de trabalho.
por exatos 3 segundos. José Francisco parou subitamente no meio da sala, como se tivesse batido numa parede invisível de vidro. Seus olhos percorreram lentamente o ambiente. A mesa presidencial de mogno autêntico, as estantes repletas de livros jurídicos especializados, os diplomas empresariais emoldurados nas paredes, o quadro com as plantas históricas de desenvolvimento urbano do Recife, os troféus de reconhecimento empresarial, brilhando sob a iluminação profissional. Depois, muito devagar, como em câmera lenta cinematográfica, seu olhar subiu até encontrar meus olhos. Mãe? A palavra saiu num sussurro incrédulo, como se estivesse vendo uma aparição sobrenatural. Carlos Eduardo e Antônio Miguel chegaram logo atrás com exatamente as mesmas expressões de quem acabou de ver um fantasma, ou mais precisamente, de quem acabou de descobrir que a pessoa que haviam subestimado desprezivamente durante 40 anos estava sentada confortavelmente na cadeira presidencial da empresa onde trabalhavam. Por favor, se sentem, disse gesticulando para as 3 cadeiras dispostas estrategicamente na frente da minha mesa executiva. Nenhum se moveu 1 centímetro. Mãe, repetiu José Francisco com voz estrangulada. O que significa isso? Se sentem, repeti, desta vez sem cordialidade maternal alguma. Obedeceram mecanicamente como autômatos programados. 3 homens adultos, bem-sucedidos, acostumados a liderar equipes e tomar decisões importantes, transformados instantaneamente em crianças confusas e aterrorizadas. Imagino que estejam surpresos. Comecei enquanto organizava cuidadosamente os documentos sobre minha mesa. Permitam-me esclarecer completamente a situação. Meu nome completo é Lúcia Maria dos Santos Silva. Sou fundadora e principal acionista da LM Incorporações, empresa matriz da construtora Nordeste Imperial, onde vocês trabalharam nos últimos anos. Silêncio sepulcral. Durante os últimos 20 anos, acompanhei suas trajetórias profissionais com interesse tanto familiar quanto empresarial. Através de relatórios executivos mensais, sempre soube de seus rendimentos, progressos e, lamentavelmente, de suas graves irregularidades trabalhistas. Antônio Miguel encontrou a voz primeiro. Irregularidades. Sim, Antônio Miguel, irregularidades sérias. Vocês foram convocados porque uma auditoria surpresa detectou violações múltiplas e sistemáticas de protocolos corporativos fundamentais. Peguei a primeira pasta preparada. José Francisco dos Santos Silva. Faltas injustificadas que representam 31% do período trabalhado nos últimos 8 meses. Chegadas tardias documentadas em 52% dos dias úteis. Saídas antecipadas sem autorização em 43% dos casos registrados. José Francisco abriu a boca, mas não saiu som algum. Peguei a segunda pasta. Carlos Eduardo dos Santos Silva. Uso indevido de recursos corporativos que totalizam R$ 18.347 em 8 meses. Gastos pessoais classificados fraudulentamente como gastos de representação empresarial. Carlos Eduardo empalideceu até parecer translúcido. Terceira pasta. Antônio Miguel dos Santos Silva. Abandono de posto durante 94 horas mensais em média para reuniões externas, sem comprovação alguma de atividade profissional genuína. Mãe, tentou Antônio Miguel. O interrompi batendo firmemente na mesa. Aqui meu nome é Lúcia Maria dos Santos Silva, doutora Silva, ou senhora Silva, se preferirem. Silêncio novamente, mas desta vez era diferente. Já não era choque inicial. Era o silêncio pesado de quem começava a compreender a magnitude catastrófica do problema. Durante os próximos 45 minutos, expliquei detalhadamente como cada irregularidade justificaria demissão por justa causa, como descobri sobre as aventuras extraconjugais, os gastos fraudulentos, as mentiras sistemáticas. Mostrei fotos, gravações, relatórios de investigadores particulares. Quando terminei, eram 15h30. Meus 3 filhos seguravam suas cartas de demissão como se fossem sentenças de morte. Em certo sentido, eram. Agora, disse organizando papéis adicionais, sobre as consequências familiares. Expliquei como o comportamento deles havia matado o amor maternal que sentia, como os planos para o asilo haviam revelado sua verdadeira natureza e como o meu testamento havia sido alterado para excluí-los completamente de qualquer herança. Todo o meu patrimônio será destinado a fundações de caridade. Vocês não receberão 1 centavo. José Francisco tentou uma última cartada desesperada. Mãe, por favor, podemos consertar isso? Podemos nos retratar? Esquecer essa história do asilo? José Francisco,
o interrompi. Vocês passaram 3 semanas planejando me tratar como lixo. 3 semanas? Não foi um momento de raiva, não foi uma decisão impulsiva, foi um planejamento meticuloso para se livrarem de mim. Mas agora sabemos, tentou Carlos Eduardo. Sabem o quê? Que tenho dinheiro. Sabem isso há 15 minutos. Carlos Eduardo, durante 84 anos, não sabiam. E me trataram como um estorvo. Quando terminei, eram 16h30. Meus ex-filhos saíram escoltados pela segurança, carregando caixas com pertences pessoais, demitidos da empresa que construí e excluídos da herança que acreditavam garantida. 6 meses depois, sentada nesta mesma cobertura, posso dizer que a vida após destruir sua própria família disfuncional é surpreendentemente tranquila. Não recebo mais ligações dominicais verificando se ainda estou viva para herdar. Não me pedem mais ajudinhas econômicas. Não preciso mais fingir ser menos inteligente do que sou. A casa de casa amarela foi vendida por 1,2 milhão de reais. Tudo foi doado para a Fundação Lares, Dignos para Idosos. A ironia é perfeita. A casa que planejavam vender para me internar agora constrói lugares dignos para idosos realmente abandonados. José Francisco conseguiu emprego numa construtora pequena, ganhando 1/3 do que ganhava comigo. Carlos Eduardo virou contador autônomo. Antônio Miguel voltou a ser advogado associado júnior. Sinto pena? Não. Sinto culpa? Também não. Me arrependo? Jamais. Durante 40 anos fui mãe de 3 homens que me viam como empregada doméstica incompetente. Agora sou CEO de uma empresa que gera 1.247 empregos diretos e milhares indiretos. A diferença é que meus funcionários me respeitam genuinamente. Meus filhos só me toleravam por obrigação social. Há 3 semanas, minha neta Jimena veio me ver. Diferente do pai, ela entendeu que eu não era malvada, mas uma mulher que finalmente disse basta para quem abusou da sua bondade durante décadas. Ofereci uma bolsa universitária completa para estudar medicina, com a condição de trabalhar nas nossas clínicas para idosos durante a faculdade. Ela aceitou imediatamente e nunca mencionou dinheiro ou heranças. Talvez nem toda a minha família estivesse perdida. Talvez houvesse salvação na próxima geração. Mas uma coisa posso te garantir: nunca mais vou fingir ser menos do que sou para proteger o ego de ninguém. Nunca mais vou aceitar desrespeito disfarçado de amor familiar. E nunca mais vou confundir tolerância com bondade. Porque a verdade mais libertadora que aprendi é que as pessoas te tratam exatamente como você permite que te tratem. Y eu já decidi que no permito más. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te conmovió profundamente, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real de una mujer que tuvo el valor de elegir su dignidad por encima de la paz familiar falsa.